Bom dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. Nossa convidada é a Jucimara Santana, hipnoterapeuta que atua com regressão, reprogramação mental e desenvolvimento emocional. Ela vai falar um pouquinho sobre tudo isso, gente, e mais a trajetória de vida dela. Bom dia, Ju, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Jô. Muito obrigada. Vai ser muito Obrigada gostoso. pelo convite. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jô. Bom dia, Jucimara. Bom dia a todas as nossas ouvintes. Já estamos ao vivo pela nossa TV Paraná Oficial e também pelo nosso Instagram, onde você pode participar junto com a gente, @programa Empreendendo com Elas. Por lá você pode deixar a sua pergunta aqui para a nossa entrevistada de hoje também. É isso aí, começando então. Ju, aqui no programa a gente sempre gosta de começar assim, falando um pouquinho sobre a trajetória das nossas convidadas. E com você não vai ser diferente. Queria que você falasse um pouquinho para as nossas convidadas quem é a Jucimara, essa mulher incrível, linda, que tem nós temos mulheres reais, né? Sim, com certeza. Com muitas trajetórias. Com certeza. Sou mãe de uma menina, trabalhei durante 20 anos no CLT. Então, a minha jornada para o empreendedorismo começou fazem 2 anos, fazem 2 anos, a partir de muitas mudanças internas, né? Principalmente participação em eventos de alto impacto emocional. Então, eu decidi mudar. E isso me trouxe uma abertura da minha mente muito grande. Então, eu precisei mudar muito, né? Por mim, pela minha filha. Então, sempre trabalhei muito com computador, trabalhei com dados, bancos de dados, Excel. Então, hoje, o que eu faço é o que eu amo, né? Que é cuidar das pessoas, né? Eu cuido das pessoas, principalmente das mulheres, por dentro e por fora, né? Porque, além de hipnoterapeuta, eu também sou maquiadora há mais de 10 anos. Então, eu ministro cursos de automaquiagem. Então, hoje, eu poder cuidar da mulher por dentro também, além de cuidar por fora, é maravilhoso. É maravilhoso. Exatamente. Então, trabalhar com a mente humana, fazer esse trabalho que eu faço é fantástico. Por isso que ela está tão linda Não, assim, ela é maravilhosa, gente. Eu estou aqui olhando para ela, essa maquiagem, o que é isso? Meu Deus, ela já é linda e maquiada. Então... Ai, obrigada. Ju, e o que exatamente é a hipnoterapia e como ela atua no nosso inconsciente? Eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre isso, sobre essa... E como que começou, né, essa trajetória também, você indo para hipnose? Isso, exatamente. Então, eu participei de um artigo científico, que esse artigo científico era para tratar a intolerância à lactose com esse método que eu trabalho hoje, é o método RB7. O que é esse método? Regressão e atualização de memórias. Então, quando eu participei desse artigo científico, eu passei pelo processo. Correto. E, passando pelo processo, eu estava na equipe, né, no time ali, que estava utilizando esse método. Então, já a partir da primeira sessão, eu já não tive mais os sintomas de intolerância à lactose. Então, eu ia no banheiro, eu comia qualquer coisa com queijo, né, ou derivados, e eu ia correndo para o banheiro. E não veio mais isso, já na primeira sessão. Então, para mim, foi fantástico. Era como se eu ficasse esperando, sabe? Eu fiz a sessão e daí eu não lembro o que eu comi. Aí eu fiquei esperando. Cadê que eu vou no banheiro? Cadê a dor de barriga? Foi incrível, incrível mesmo. Aí, depois disso, são 4 sessões iniciais, né? Então, esse método ele é muito rápido, por isso, porque a gente vai direto na raiz, na causa raiz. E depois disso, logo depois foi lançada a formação, né? Então, foi lançada a formação e eu estava até no CLT na época, eu tinha recém voltado para o CLT, porque eu saí e voltei, mas eu estava infeliz. Eu falei, não é aqui que eu quero. Não é aqui. Aí veio, dei um jeito lá, consegui fazer a formação, pedi a conta. Assim, 15 dias pedi a conta e fiz a formação, porque eu precisava, né, dos dias ali para fazer a formação. E eu já saí atendendo. Então, assim, foi muito fantástico. Eu fiz a formação, eu já tinha amigas que queriam ser atendidas por mim e já desbloqueei e já saí atendendo. Então, esse método, como que ele faz? Ele é diferente de uma hipnose tradicional, porque a gente faz, ele é totalmente consciente o que guia para a gente chegar nas memórias são as emoções. Então, por exemplo, na intolerância à lactose, eu vou identificar, a pessoa vai me dizer, o que você sente tendo essa intolerância?
Um exemplo, eu me sinto mal quando eu estou no banheiro, ou se eu estou num ambiente eu não posso comer aquelas coisas. O que isso me causa? Então, a gente sempre ativa as emoções de qualquer coisa que a gente vai tratar. Ansiedade, depressão, qualquer sintoma, né? Ou, às vezes, a mulher está com problema de relacionamento, problemas com dinheiro. O que o problema ali com o dinheiro traz de sentimento? Então, a base do nosso método ele é baseado em neurociência e fisiologia. Então, é sempre as emoções. Então, quando a gente ativa essas emoções levam às memórias anteriores. E eu tento guiar até a barriga da mãe, né? Até dentro da barriga da mãe. Por quê? Porque é o período crítico que a gente considera dos 0 aos 5 anos. Então, a partir dos 3 meses de idade dentro da barriga da mãe, o bebê já sente tudo que a mãe sente. Então, muitos sentimentos que a gente carrega hoje é lá da barriga da nossa mãe. E muitas vezes eram sentimentos dela que a gente foi carregando. Então, é muito incrível. Quando a gente chega lá naquelas memórias, a gente acessa. E daí eu guio a pessoa, né? Qual que é a virada de chave? É atualizar aquela memória. A gente dá um novo sentido para aquilo que aquela criança passou. Então, por exemplo, se ela se sentiu sozinha, a gente vai atualizar aquela memória. Né? Ou se ela passou por algo muito ruim, a gente sempre garante que aquela criança vai sobreviver, independente do que aconteceu. Porque ela sobreviveu, ela está aqui hoje. Sim. Então, quando a gente faz isso dentro daquela emoção, dentro daquela memória, o resultado é muito rápido. Então, eu trato, assim, hoje eu estou me guiando muito e tem vindo muitas mulheres para destravar, principalmente, carreira, trabalho, emprego, relacionamento, dinheiro. Mas, por exemplo, já atendo pessoas que têm ansiedade muito forte. Sim. E, assim, pessoas que convulsionam, pessoas que não conseguem estar em ambientes públicos, que nem a gente está aqui. A pessoa não consegue sair de casa, ela não consegue ir numa farmácia, no mercado. Daí, quando a gente entra com esse método, assim, a partir da primeira sessão, a pessoa já não teve mais a convulsão. Sabe? Então, a gente já faz a primeira sessão, a pessoa se expõe ali ao que a gente tratou e já não tem mais aquele gatilho. Então, isso é fantástico. Assim, você resolve em poucas sessões 100 anos de terapia, sabe? Não precisa de anos de terapia para a gente conseguir resolver. Mas por quê? Porque a gente vai acessar aquelas memórias. A gente vai lá na causa raiz. E, com isso, começa a desbloquear muito a vida da pessoa, né? E, além de ter mais qualidade de vida também, né? Então, problemas físicos também, né? Dermatite, psoríase, porque tudo que manifesta no físico, ele começou lá no emocional. Sempre começa no emocional. Então, eu já tratei também pessoas com dermatite, psoríase, e várias questões físicas, dores também, né? A pessoa tem muita dor na lombar. E ela acha, às vezes, pode ser meu colchão, pode ser a cadeira, a posição. Não, nem sempre. Então, para cada sintoma físico, a gente tem uma ideia do que pode ser, né? Então, muitas vezes emocional. é o emocional. Uhum. Muitas vezes dor na lombar, a pessoa guarda muitas coisas para ela não fala. Então, às vezes no relacionamento, com os filhos, no trabalho. Então, ela está guardando muito aquilo, ela não consegue falar, ela não consegue expor, o corpo dela vai gritar. Sim. Né? Então, é uma melhora, assim, em tudo. Porque quando a pessoa chega para mim, a gente faz, né, uma anamnese bem completa e eu pergunto tudo isso. Então, quando ela começa a me falar já algumas coisas, eu já imagino no corpo o que pode ter acontecido ali. Sim. Tem alguma dor? Tá acontecendo uma coisa? Eu tenho isso, pronto. A gente já sabe que já manifestou. Já sabe o quanto que é. Isso realmente é muito verdadeiro que você está trazendo, Ju. Porque até comigo isso já aconteceu em relação ao meu emocional, que eu tinha... Hoje não mais, porque hoje eu estou, né, aí aprendendo a lidar com isso. Mas antes de saber tudo, eu tinha crises horríveis de labirintite. De não levantar da cama. Sim, labirintite não é há terrível. medicação que faça com que parasse aquele negócio de rodar. Sim. Você assim, algo que... E aí, a questão a minha era de, tipo, vômito, era bem forte, Aquela sabe? forte. A mais forte, até parar no hospital,
por conta de estar muito forte. Nossa. E é tudo emocional. Sim, a labirintite começa emocional também. Então, aí, porque você só vai absorvendo, né? Uhum. É aquela esponja, né? Tudo vem para você. Tudo vem para você. E aí você, muitas vezes, você fica numa situação, e isso eu falo com muita propriedade, até com outras mulheres, que a gente fica meio que numa situação, não sabe se você se impõe, se ou não se impõe, porque quando envolve filhos adultos, aí tem uma gestão, e aí você tenta amenizar o processo e aí você sobrecarrega. E aí é onde que começa a surgir coisas que você não tinha e começa a ter. Né? E muitas vezes você tem o receio de desagradar o outro. Exatamente isso. Você não quer desagradar e você guarda para você. Isso mesmo. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas por que você não explode, não fala? Não é assim, né? Não, provavelmente foi uma criança que foi muito calada na infância. Sim. E não é o você falar. Você até fala muito, mas quando é o fato de você, às vezes, se colocar e resolver, você se cala. Sim, porque provavelmente isso acontece, é muito comum, principalmente com crianças que foram caladas na infância. Não fala isso, não faça aquilo. Ou que foram repreendidas. Sim. E muitas vezes, não precisa acontecer muitas vezes não, tá? Às vezes é uma memória. Uma memória. É uma memória. Olha só. É uma memória, às vezes uma criança, um exemplo, que estava lá apresentando um trabalho, e daí os amiguinhos começaram a rir. Uma professora que repreendeu. Sim. Tem muitas memórias que a gente cai de professores repreendendo. E está tudo bem o professor repreender, mas qual que é o ponto, né? Como aquela criança absorveu aquilo? Qual foi a interpretação dela? A gente pode ter a mesma situação, uma família com 2 irmãos passaram pela mesma situação. Cada irmão vai interpretar de uma forma. Isso. Né? Isso. A mente dele. Então, por exemplo, se viveram uma escassez, algum momento de escassez financeira. Um deles vai ter muito medo do dinheiro. O outro, não, ele pode ir, vai correr para a vida e vai conseguir fazer muito dinheiro. Depende de como ele interpretou aquilo que ele passou. A mesma situação. Então, depende muito do que você... qual momento, qual memória. Às vezes é um conjunto de memórias, às vezes é só uma. Sim. Né? Então, é isso mesmo. E você explicou que tem uma diferença, né, da hipnoterapia, porque a pessoa está ali consciente para a hipnose ali tradicional. Qual é a diferença, basicamente, assim, do processo ali na prática? Porque a hipnose tradicional, algumas a gente consegue, a pessoa fica inconsciente, né? Então, nós vamos, através do inconsciente da pessoa, buscando memórias, vai buscando as situações e ressignificando. E quando a gente faz esse processo de regressão e atualização de memórias, o que guia são as emoções. Então, não sou eu que estou guiando. Não é só o inconsciente dela, são as emoções. E as emoções que vão guiar aquilo. Porque os gatilhos que nós temos hoje, ele disparou lá atrás. Ele foi criado lá atrás. Aí, atualmente, foi gravando aquilo. Então, se a pessoa passou por alguma situação de risco, aí o cérebro dela marcou aquilo como risco. Então, ele vai ficar dando vários gatilhos. E vai acontecer várias coisas na vida dela que vão reforçar aqueles gatilhos. Então, se a pessoa tem um pavor de avião, o problema não é um avião. O avião é a ponta do iceberg. Dentro lá do avião, ativou algum gatilho que levou a pessoa a lembrar de alguma outra coisa. Ou algum lugar fechado. Né? Então, essa é a diferença. Né? Que daí, quando a gente se guia pelas emoções, a gente acessa as memórias pelas emoções. Então, a pessoa entra naquela memória com aquela emoção daquele momento que ela passou. Que ela vai identificar o que aquela criança está sentindo. É por isso que é tão rápido o processo. Porque daí o cérebro vai gravar. Peraí, eu achei que eu estava sozinha, mas eu não estava sozinha. Né? Eu me senti sozinha, mas eu não estava sozinha. Então, não é perigoso eu ficar assim. Eu não vou... E isso, se a gente for parar para pensar, a questão da solidão, né? Por que as pessoas se envolvem em muitos relacionamentos? Às vezes a gente não entende porque uma pessoa não consegue sair de um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Sim. É tudo reflexo do que ela viveu. Então, às vezes a pessoa entra num relacionamento abusivo,
pode ser uma criança que apanhou muito na infância. O amor que ela conheceu é o amor que bate. E nem sempre um relacionamento abusivo precisa bater, mas ele bate psicologicamente também. Sim. Aí a pessoa entra num ciclo de vários relacionamentos repetitivos e ela não sabe o porquê. Né? Então, o inconsciente dela gravou aquele tipo de amor, ela não conheceu um outro tipo de amor. Então, a gente precisa mudar. Não, peraí, a gente volta lá na memória e atualiza, né? E até as pessoas próximas a ela, né? São um pouco mais também assim, né? Sim. Não só no relacionamento, mas Não, pessoas próximo, próximas. sim. Amigas, Não, atrai pessoas, exatamente. filhos que ficam, ela fica, ele sempre tem alguém que quer impor, que quer dizer. Aí ela não consegue se Daí ela posicionar. não consegue se posicionar. Por quê? Provavelmente quando era criança não conseguia, ou não podia se posicionar, foi muito calada. Então é aquele engole o choro, fica quieto. Ou você tem que ser perfeita, você tem que fazer tudo certinho. Sim. Então tem isso também. Sim. Olha, você tem que fazer tudo exatamente, tem que comer certinho, tem que fazer assim, tudo certinho. Aí é uma pessoa que é extremamente controladora e se cobra muito. Ou ela é controladora, ela se cobra demais no trabalho, na vida. Quando algo não dá certo, daí ela fica para morrer. Se culpa por causa muito. daquilo, se culpa, exatamente. Por quê? Porque não saiu perfeito. Se não saiu perfeito, né? Aquela vozinha vai lá. Aquela vozinha vai lá. Aham, exatamente. E como isso tem acontecido, tipo assim, e como isso é muito, é verdadeiro, né, Ju? Como isso é fato realmente que você, às vezes, a gente tem que começar a ter esse olhar para nós, né? Porque a questão de você achar que você, como empreendedora, você não consegue vender, você não consegue ter uma boa relação dentro da internet, e não é isso. São os gatilhos que você ainda tem que ser resolvido para que você realmente possa ter o teu brilho ali também, né? Daí a gente entra, se a gente for falar disso, a gente entra em rejeição, abandono, exposição. Então, se eu me expor, isso é o que mais acontece. Se eu fizer um vídeo, se eu for tentar vender, ou se eu me expor, eu vou ser rejeitada. Ou alguém vai vir comentar algo. Parentes, principalmente. Muito. As pessoas têm muito isso com os Muito. parentes. Então, quando você consegue se libertar dessa opinião alheia, não, eu vou. Aí liberou tudo, sabe? E tem pessoas que são muito boas na internet, vendem muito para os outros. Na hora de vender o próprio produto, não consegue. Tem isso também. Sim. O problema não é na comunicação. Então, eu vendo, principalmente, vamos supor, um exemplo, influenciadora, né? Uhum. Que faz propaganda para várias marcas, vende, é o trabalho dela. É o trabalho dela. Aí, se ela for lá criar um curso dela, uma mentoria, para ensinar, pronto, ela trava. Por quê? Sou eu que vou ser rejeitada. Não é a marca. Não é a marca, empresa. não é a empresa. Eu que vou ser rejeitada. Então, ela pode ser a melhor comunicadora. Na hora dela colocar um produto dela para venda, não. Né? O inconsciente dela, ela não sabe por quê, mas ela não consegue fazer os stories, ou posta e fica incomodada. São essas coisas. E quando a pessoa tem esse autoconhecimento, isso é muito importante. Porque ela falou, peraí, como que eu consigo fazer para o outro, eu não consigo fazer para mim? Né? Então, isso que é importante, ter esse autoconhecimento. Sim, né? sim. Ver, será que o problema é eu mesmo? Será que eu não consigo resolver? Por que para o outro eu consigo fazer e para mim eu não consigo? Né? Ou vem cliente, não fecha. Finalização, né? A finalização. Que não tem ali o êxito que você esperava. Exatamente. Ou não vem cliente, ou vem cliente não fecha. Aí a gente começa a mapear toda a parte financeira ali, né? Então, a gente faz todo o mapeamento de tudo mesmo, né? Sim. Se vem e não fecha, talvez ela tenha um teto ali, tenha alguma questão de escassez. Sim. Algo que passou, e daí, se eu ultrapassar esse faturamento, vai acontecer tal coisa. Sim. No inconsciente dela. Então, é bem fantástico quando a gente começa a entender e ver o ser humano como um todo, sabe? Então, eu nunca vejo uma mulher, eu atendo homens também, né? Só com aquele problema que a pessoa me trouxe. Não, eu vou olhar para o relacionamento, como que está no relacionamento, se tem um relacionamento, se não tem,
se tem problemas de relacionamento. A gente olha para todas as áreas da vida, porque uma coisa vai impactando em outra. Sim. E, Ju, as mulheres que estão nos ouvindo, né, elas podem procurar você para um atendimento que seja específico de algo que ela esteja sentindo ou de algo que esteja travando ali a vida dela atualmente. Por exemplo, a gente tem muitas mulheres que têm o sonho de empreender, mas ainda tem aquele medo de sair do CLT. Então, é um caso específico que ela pode lhe procurar? Sim, com certeza. Eu falo, a gente trata de tudo. Sim, eu sempre pergunto, né? É engraçado, porque quando as pessoas me procuram, eu falei, elas querem saber sobre o processo de hipnoterapia. Eu falei, Sim. peraí, deixa eu entender o que você precisa e como que eu Perfeito. posso te ajudar. Perfeito, Ju, perfeito. Porque eu preciso saber o que ela precisa. Saber o que ela precisa. Aí é engraçado. Peraí, eu tenho que escolher uma coisa só. Um pouquinho Não, de porque cada. daí vem, né? Não, porque tem a questão emagrecimento, eu trabalho também, né? Não, porque daí eu tenho compulsão alimentar, eu tenho, né, problema nos relacionamentos, é dinheiro e Meu tal. E Deus vem, do céu. é bem assim. Mas, Ju, mesmo ela tendo esses vários leques aí que ela precisa, ela pontuando ela já consegue ter uma melhora nas outras, não tem? Porque Depende muito. Depende. Tá. Assim, a gente nunca pode dizer, olha, se eu resolver a tua vida financeira, a gente vai resolver a emocional também, né? Então, a gente tem que ver Sim. como vai ser o processo. Entendo. Então, a gente sempre vai pelo caminho, ela que vai escolher o que está pegando mais, ela sabe o que está pegando mais. Correto. Então, muitas vezes já reflete em outras Sim. áreas, mas eu faço planos de tratamento, né, um pouco maiores para a gente olhar a vida como um todo, Correto. sabe? Você pega na mão mesmo e vai ali até você dar Exatamente, a uma gente boa identifica. orientação para ela. Porque também, né, Ju, você faz um trabalho Desculpa. magnífico, algo que você se dedica muito, mas também tem que vir a parte delas, né? Elas também têm que, depois A pessoa disso, precisa querer. Na depois verdade, disso tem o processo dela, né? A continuação. na verdade, assim, ela precisa querer passar pelo processo. Isso Correto. é importante. Correto. Porque, por exemplo, já acontece às vezes de mulher procurar para o marido, procurar para um terceiro, para o Sim. filho. Sim. Nós atendemos, eu atendo criança, enfim, a partir de 10 anos eu atendo. Só que eu preciso que a pessoa queira Sim. passar pelo processo. Isso é fundamental, é só isso que precisa. Não, eu quero realmente resolver esse problema. Por exemplo, eu quero parar de fumar, né? Ou a pessoa, não quero parar de fumar, então não adianta. Se ela não quer... Não tem o que ser feito. Exatamente. Então, eu quero empreender, eu quero conseguir falar nas redes sociais, eu quero estruturar meu perfil, eu quero poder estar nos stories, poder fazer lives. Isso, a pessoa, se ela precisa colocar o rosto dela, ela tem que desbloquear isso. Sim. Por quê? Se ela vai empreender, ela vai precisar vender também. Ela vai precisar atrair cliente, ela vai precisar conversar com as pessoas. Então, se ela não consegue fazer isso, nem adianta ela começar. Não adianta. Então, a gente vai destravando. Daí, depois, a gente olha também, se precisar ver, parte financeira. O financeiro é uma das maiores dores hoje que tem das pessoas, né? Relacionamento também pega bastante. Emagrecimento. Porque o emagrecimento, o que acontece? As pessoas procuram muito, e tá tudo certo. Nutricionista, vai fazer exercício, só que ela desiste muito rápido, ou deu algum gatilho, vem a compulsão. Ou, porque tem algo mais compulsão. profundo ali atrás. Sempre tem. No emagrecimento, a pessoa tem que olhar para o mental. E as pessoas não olham. A pessoa precisa olhar para o emocional. Foi o emocional que fez ela ganhar peso. Se ela não olha para o emocional, ou ela vai conseguir emagrecer, às vezes, com muito custo e muito esforço. Correto. E depois vai retomar. Deu um gatilho, já dispara o gatilho, ela já vai comer, já vai descontar na comida. Então, a gente descobrir toda a compulsão, todo excesso de qualquer coisa, ele vem das emoções. Compras, sim. Normalmente, quem tem compulsão alimentar tem compulsão por compras. Tá lá de noite,
Nos aplicativos. Nos aplicativos comprando tudo quanto é coisa sem necessidade alguma, Sem né? necessidade alguma. Uhum. Sem saber se realmente vai precisar naquele momento, daquela roupa, daquele livro, daquele utensílio de casa. Nem é necessário e você está ali fazendo isso justamente por E conta... daí muitas vezes as pessoas não buscam ajuda, porque hoje a internet tem muitos vídeos, tem muitos posts e tal. E só que, dependendo do que ela lê, é uma overdose muito perigosa de informação. Nossa, né? é importantíssimo o que você está trazendo aqui, Ju. Por quê? Por exemplo, tem ali, às vezes, alguns posts, hoje se fala muito de relacionamento tóxico, vou dar um exemplo. Aí diz lá, olha, o problema desse teu relacionamento tóxico é você que atraiu. O problema é você, não é ele. Entendo. Aí vem a pessoa já fica destruída, o Achando problema sou que- eu. Daí, de que repente, ela vai lá é a- ver, não, porque daí você tá assim porque você não teve um bom relacionamento com teu pai, ou não teve um bom relacionamento com a tua mãe. Pronto, já demonizou pai e mãe. Ou porque isso... Aí a pessoa chega, meu Deus, olha, eu não consigo, eu estou num relacionamento tóxico, eu não consigo ou atrair pessoas legais para mim, mas eu acho que o problema sou eu tenho uma mãe que é assim, talvez minha relação com meu pai não foi boa. Ela já vem assim com um negócio pra gente. Gente, pera, calma. Respira. Né? Pera, não importa. Não importa. Não importa o que te aconteceu. A gente vai resolver. A gente vai entender o porquê que você passa por isso, ou porquê tal situação, ou eu quero sair de um relacionamento assim. Né? Então, a gente vai entender por quê, porque a gente vai tratar você. Sim. E o que você vai fazer depois disso porque a gente vai tirar aquele véu e a pessoa vai decidir. Sim. Então, eu atendo pessoas que estão querendo separar, pessoas recém-separadas. Olha, eu não estou feliz no meu relacionamento, eu não sei se eu separo, o que eu faço? Eu falo, olha, eu vou cuidar de você. Agora, a gente vai olhar para as tuas memórias, vamos limpar tudo, vamos atualizar tuas memórias, a gente vai cuidar de você para que a gente tire esse teu véu e daí, a Sim. partir disso, você vai conseguir tomar a melhor decisão. Sim. Não sou eu que vou falar nada. São as memórias dela, o comportamento dela atual. Daí ela começa a ver ali o marido, ou ele vê a esposa de outra forma. Sim. Peraí, eu acho que não era bem isso. Ou, não, realmente, eu não quero mais. Ou pessoas recém-separadas, né, que separaram, estão muito mal e não sabem o que fazer. Então, vamos lá, vamos tratar essa tristeza, tratar o que está acontecendo com você. A partir disso, você que vai decidir. Que vai decidir se você continua. Aí você vai perceber se você quer mesmo ou não, Sim, porque a sim. pessoa está muito machucada. Sim. Então, ela não consegue ter um Não. direcionamento. Não. Né? Então, a gente nunca vai dizer, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E a vida da pessoa, ela começa a caminhar de outra forma. Começam a vir pessoas, ou muitas vezes mulheres, que chegam para mim, tá com N problemas, inclusive não atrai ninguém. De repente, a gente começou a tratar uma área da vida e começou a liberar. Começou a liberar. Uhum. Eu tenho cliente que olhou muito pro negócio dela, para atrair clientes e tal, e ela tinha problemas de relacionamento e começou a aparecer pessoas legais para ela, pessoas boas e tal, e ela ajuda. Amizade, né? A amizade mudou o círculo. Mudou o ciclo de amizade, e não é nem por maldade, é algo que, né, que vai assim, realmente vai fazendo uma limpeza. Vai, porque daí ela olha, peraí, eu não preciso ficar agradando. Exatamente. Eu não preciso, se eu não me sinto bem nesse ciclo de amizade, eu não preciso ficar. Eu não preciso mais desse ciclo de amizade. Ou esse tipo de homem, não, eu não quero esse tipo de homem. Aí ela começa a atrair outro tipo de homem. Então, é engraçado, porque eu adoro que elas me mandam mensagem, olha o que está acontecendo comigo. E a gente nem olhou para isso, é o que vocês perguntaram, né? Sim, então, às vezes a gente não olha, mas vai refletir, porque uma coisa está ligada na outra. Uma coisa está... E quando ela... E assim, eu acredito muito porque ela também está indo com tanto coração aberto também, né, Ju? Com tanta mente aberta. Uhum. Porque eu passei recentemente pelo método CIS, que foi incrível. E ali eu consegui visualizar as pessoas que estavam ali realmente
porque elas queriam aquilo para elas. E vivendo o Elas processo. pegaram aquilo, com aquele processo ali, e elas engoliram aquilo. Exatamente. Em é viver o compensação, processo. tinha aquelas que estavam no... Estou aqui no momento Não sei o que eu estou mais, fazendo aqui. como que eu posso dizer? Colônia de férias? Ou então, principalmente, larguei os filhos e agora eu estou aqui. Aham. Eu Eu fico vou mais ficar fora da 4 sala dias do que sem- dentro. 4 dias sem filho. Tô E de tô férias. indo almoçar, vai almoçar, o tempo todo no banheiro. Exatamente. Você via muito isso, muita conversinha, muita risadinha, sabe? Então, você realmente tem isso, né? Quem realmente Muito. estava ali para realmente fazer com que a coisa virasse. Exatamente. Então, eu tenho essa vivência dessas imersões. E quando eu decidi ir no Protagon, eu fui assim, me despedi de tudo e eu fui para viver o processo. Eu quase não saía da sala. E eu sou uma pessoa que eu tomo muita água. Eu tomo muita água. E daí eu ficava me segurando, porque eu não queria sair da sala, eu não queria perder. E quando eu saía correndo e voltava. Então, eu me entreguei, a gente vê, eu como staff hoje, eu fui staff já em mais de 8 eventos do Protagon. Como staff, eu vejo os bastidores. Então, Sim. a gente vê as pessoas que têm a fuga toda hora, Sim. que ficam saindo, que ficam indo no banheiro e que não vivem o processo. Não vive o processo. E, muitas vezes, não vivem nem as dinâmicas, né? Porque no Protagon tem dinâmicas bem fortes e alto impacto emocional também. E daí tem pessoas que fogem. E a dinâmica, ela é extremamente importante. Você viver aquela dinâmica daquela forma, por quê? Ou você muda por repetição ou alto impacto emocional. Por isso que a regressão e a atualização de memórias é tão forte. Porque a gente utiliza as emoções. Né? Então, é alto impacto emocional. E o Paulo Vieira fala do alto impacto emocional Muito. também. Sim. Ou é repetição ou alto Sim. impacto emocional. Sim. Só que a diferença é que o meu processo é individual. Né? Então, eu vou ali na memória do que está acontecendo com aquela pessoa. Sim. Nessas dinâmicas, é em grupo e cada um vai acessar o que precisa acessar ali naquele momento. Sim. E tá tudo bem, é isso mesmo. Então, por isso que a mudança é tão grande, mas a pessoa só vai mudar, só vai sentir se ela viver aquele Se processo. ela viver aquele processo E se entregar. se entregar. É o Uhum. se entregar. Porque se você não se entregar, e eu vi ali que era mais uma, tipo, eu quero pegar a pulseira Uhum. do que Ele entrega a realmente pulseira, ele né? entrega a pulseira no final. E eu na sexta-feira, na sexta para sábado, minha filha dormiu e ela estava indo me buscar. Ela dormiu, de quinta para sexta, ela dormiu e não foi me buscar. E a gente saiu 2h30. Uhum. Acho que foi quinta ou sexta, que saiu 2h30. E eu fiquei ali até quase 3 horas da manhã esperando um Uber. Uhum. E eu em segurança. Uhum. O Uber vinha, veio um Uber que me colocou ali. E aí ficava, porque como ele estava fazendo dinâmicas em volta ali, pegando as pessoas, ele então ele me ficava colocava escolhendo. 18, 20 minutos, 17 minutos, 18 minutos, 18 minutos. Hum. Gente, eu estava muito cansada, eu estava precisando tomar um banho, eu precisava descansar. E não vinha, batendo a fome. Aí até uma hora que eu falei para ele, falei, moço, eu estou muito cansada. Eu vim de uma dinâmica muito forte. Se você não segunda vai dinâmica. vir me buscar, por favor, me cancela. Na hora ele cancelou, porque acho que ele achou que eu estava nos barzinhos, né? Porque ali tem muito barzinho à noite. É verdade. Muito barzinho. Mas é sacanagem ele fazer isso, né? Aí eu peguei. Aí na hora ele cancelou. No que ele cancelou, veio outro moço, há 12 minutos. Aí o moço veio. Deus sabe de todas as coisas, porque eu não estava muito confiante naquele primeiro. Eu olhei a foto e não achei muito agradável. Esse outro moço veio. Já veio com uma música evangélica, um hino de Olha louvor. isso. Ai, olha Dizendo só. que não gosta de ficar naquela redondeza, que prefere sair para ir buscar. E veio, e eu entrei e estava aquela música gostosa, e ele muito atencioso, explicando, falando, muito evangélico, Olha isso. entendeu? E saindo do método CIS, olha É só. isso Nada por aí. acaso. É isso. Aí ele me levou para casa em segurança, com tranquilidade, me deixou aliviada, esperou eu entrar, fechar a porta. Então você vê que realmente
é saindo do método CIS. Aham. E eu falei, e Não eu é escrevi fracasso. para ele também. Eu falei, moço, eu saí de uma imersão, eu estou bastante cansada. Por favor, não cancele. Ele falou, não, eu já estou chegando. Daí acho que ele acelerou até mais, porque estava em 12, daqui a pouco estava em 8 que ele estava vindo. Então, né, porque eu quis colocar aquilo, porque muito- senão eles ficam achando que eu estava num barzinho com as amigas, Aham, festando, sim, daí não tá nem aí, né? bêbada, e eu não estava nem aí, né? Eu falei, não, moço, eu acabei de sair daí. A gente até comentou sobre essas imersões, ele falou também. Então, você vê que, sabe, e são processos que você tem que viver. E eu vivi ali, no outro dia já estava acordada, acabei vindo para a Já rádio. vinha para a rádio todos os dias. Nossa, você vinha pra rádio, daí ia pra lá. Aham. Vinha pra Olha rádio, só. ia para Daí lá ia pra direto, Uhum. ficava, e daí só no sábado, que daí eu entrei às 10 da manhã e saí domingo às Sim. 7 da manhã. É, o que eu fiz em dezembro e até segunda. Então, ele mudou. O meu foi o último que ele fez até segunda. Que o último dia era domingo. O último dia era de domingo pra segunda. Domingo para segunda. Aham. É. Daí o próximo ele já mudou pra antecipar, né? Daí acho que começa na quarta, né? Começou na quarta. Isso. É, o Começou que eu na fiz quarta. era quinta. Quarta, 2 horas. Uhum. É, o Protagon começa sexta e vai até domingo. Daí domingo até 3 horas da manhã. É. Mas o Paulo vai até 7, né? Vai. Então, Não, o ele Wendel não vai até libera. 2h30, 3 Não, horas, domingo Ele pra é segunda. até às 7. Ele não. E ele foi contando no relógio ainda. Aham, aham. 6h57. Então, vocês estão aqui às 6 e assim ele foi. Aham, exatamente. Estava esgotadíssimo. Você estava vendo na cara dele assim que ele estava assim, ó. São muitas horas no palco, né? E Ele- aí ele segura o evento inteiro, né? Ele estava. Leva a E parte. aí ele estava. Um pouco antes ele estava muito furioso, porque estava muita gente levantando. E ele é do tipo de pessoa que ele fica indignado, né? Porque tá todo mundo levantando, porque cansado, e ele É uma não fuga, quer. né? É uma E ele fuga. estava, nossa, ele estava assim muito, muito nervoso. E ele quer que a pessoa tenha resultado também, né? Sim. Se ela Claro. faz isso, ela não vai ter resultado Não nenhum. vai ter resultado, que é aquilo que a gente está falando. A pessoa tem que ir realmente para um momento desse de realmente de se colocar, se entregar mesmo, né? Entender que aquilo ali Muito. para ela vai fazer muita diferença na vida dela em todos os aspectos, né? Você começar a ter um olhar melhor para a sua vida, não tem coisa melhor dentro do empreendedorismo, Tudo. dentro da sua família, da sua empresa, até mesmo onde você trabalha, né? Com certeza. Então, é um olhar para você, porque a gente fala muito assim, Ju, que as mulheres têm que olhar mais para ela, né? Então, vamos deixar de ser tanto mães, tanto irmãs, e ser mais Essencial, eu mulheres, sempre falo isso, porque eu Trazer atendo mais mães, é mulheres. isso. sabe? Exatamente, porque a É mulher, muito- quando ela se torna mãe, Ela vira Ela se muito esquece mãe. dela. Isso, ela vira muito mãe e aí ela esquece de tudo. Então não é, ela tem que viver aquele processo sim do bebê, que é uma delícia, Uhum. o cuidado com o bebê. Falo para Sim. você que é até os 6 meses hoje, entendeu? sim, Depois de 6 tem, meses, você precisa ter o ali baby, a dedicação, né? É claro que se a gente está falando também que tem as mães atípicas, tem aquela Sim. criança que precisa um pouco, mas aí a gente tem as exceções. Mas assim, a mulher hoje em dia, ela deixa muito de ser a mulher, E o feminino. o feminino. Ela perde o feminino. Ela perde o feminino, ela perde o ser mulher e ela fica só com o resto do resto. Porque daí É o ela resto fica, do tempo que sobra para ela. Exatamente, porque daí ela precisa trabalhar muitas vezes, Sim. a maioria, Sim. muitas são empreendedoras, então Muitas ela são solo. solo, então ela precisa muito fazer. E cadê Isso, a mulher, o e feminino? Cadê a mulher? Cadê o feminino? Aí a gente olha ali para aquela mulher, muitas vezes é uma mulher que tem muita TPM, as mulheres têm mulheres que têm muita TPM e não sabem que a TPM começa no emocional e começa nessa questão do feminino também. Olha só. Sim. Então, é uma mulher que ela não para. Ela só faz. Aí, se ela é casada, muitas vezes, se o casamento dá uma desandada ali, né? Ela deixa de ser mulher, deixa de ser esposa, a relação afasta. E o que mantém o casal junto? É o sexo. É o sexo. Aí não tem mais aquilo, daí começa a ter problema com o marido, aí não consegue conversar com o marido, tem aquela conversa que não dá muito certo, né? Ele fala uma coisa, ela fala outra, e muitas vezes ela vai muito atacando o marido, Sim. mas o marido quer uma mulher feminina. O feminino é descanso, o feminino é Sim. entrega, o feminino é espera.
E não é você ser submissa, que hoje também tem muito isso, Tem né? muito Não é isso. Não. Mas é você ser feminina. Ele quer a mulher dele ali, né? Sim. Naquele momento. Então, Sim. é desligar. É. E quando eu atendo as minhas pacientes, a maioria não é assim. Não consegue ser assim. Ou se sente muito culpada, muitas vezes, só de fazer uma unha, de ir no salão, deixar o filho para fazer uma unha. Isso. Ou não consegue sentar, tomar um café, tomar uma água, sem pensar em milhares de Sem coisas. pensar melhores coisas. É 10 minutos que você precisa. 10 minutos. Ali, depois do teu almoço, faz o que você gosta. Se é comer um chocolatinho, é sentar, peraí, estou me acolhendo. Veio o ciclo, se acolhe. Sim. Não odeie teu ciclo. Não odeio o ciclo. Não odeie o ciclo. Perfeito. Eu sei que eu tirei o DIU ano passado, foi uma decisão que eu tomei, porque eu queria viver mais meu feminino. E, a partir disso, eu nunca tive... Eu tive já algumas questões de TPM, mas quando eu entendi isso, e eu também me curei muito por dentro de muitas questões que eu tinha, Uhum. eu tenho 0 TPM, eu tenho 0 incômodo, Nossa, 0. Perfeito. Nada. Assim, Perfeito. então, só que não foi só eu entender, Sim. foi eu tratar e eu limpar. Tratar, Porque você desde que eu me formei, inclusive o meu chamado para ser hipnoterapeuta foi no último Protagon que eu trabalhei. No ano passado, como staff, eu fiquei de líder do time de portas, então lá é separado por times, e eu percebi que no time de portas, a porta é o lugar onde as pessoas levantam do evento e ficam ali na porta porque elas estão incomodadas com alguma coisa. Uhum. É onde elas dão aquele espaço. Sim. Eu vou ali para refletir, isso aqui está me incomodando. Aí muitas pessoas vieram para desabafar comigo, sabe? Sim. Conversar e tal. Eu falei, peraí, coincidiu com a minha formação, assim, logo na sequência já foi lançada a formação. Tava acontecendo tudo quase ao mesmo tempo, sabe? Sim. Eu falei, peraí, eu acho que é isso que eu quero da minha vida. Olha Quero só. cuidar de pessoas. Porque daí elas iam lá e eu conseguia conduzir, até pelo meu conhecimento e tudo, conversava bastante, acalmava, tranquilizava. Teve uma aluna específica que ela grudou em mim desde o primeiro dia. Nossa. Olha isso. É isso. Ela grudou em mim, ela teve uma perda da filha, né? E foi bem trágico, assim. Mas ela grudou de uma forma que ela me mandava mensagem: onde você tá, eu preciso de você. Nossa, Ju. Daí foi assim, Deus é perfeito, eu falo que ele é perfeito. Ele foi encaixando tudo. Nossa. Foi encaixando tudo porque no Protagon, no sábado, foi o dia da primeira reunião para participar do grupo da intolerância à lactose. Então, daí eu fui selecionada para participar, e daí começou o processo, aí já veio a formação e foi indo, sabe? Foi tudo se encaixando. Tudo se Então, encaixando. quando você falou da pessoa estar aberta, ela também entendeu os sinais que estão ali. Sim. Ela isso entender mesmo. todos os sinais que estão acontecendo. Todos os sinais que está acontecendo. Tudo, de É isso tudo, aí, o sabe? Ela movimento, olhar, né? peraí. Tá vendo Fui para ver minha carreira, mas será que é isso que eu quero? É Não, fui isso. para ver meu relacionamento. Né? É isso. Tem pessoas que vão lá para resolver relacionamento, depois separam. Sim. Acontece? Sim. Viram que não fazia sentido. Mas, peraí, Sim. você está preparado mesmo para o que você vai viver? É isso. E a mesma coisa que eu falo no tratamento. Eu vou cuidar de você. Sim. Né? Eu não largo a tua mão até você ficar bem. Sim. Mas a decisão que você vai tomar Tem que ser sua. é sua, mas daí com esse novo filtro, com essas novas memórias, com esse novo você, na verdade. Tem uma paciente minha, que eu falei para ela ainda que eu vou gravar um depoimento dela. Ela falou, se você não quer ser uma nova pessoa, você não faz hipnoterapia, porque você vai ser uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Uau. Vamos fazer um breve intervalo com essa... Terminamos com essa frase linda aí, né? E logo voltamos para o segundo bloco. Olá, voltamos, nossos ouvintes, para o segundo bloco aqui na Rádio Paraná Oficial. Eu, Josiane Mota, estou aqui apresentando Empreendendo com Elas, com essa mulher incrível, a Jucimara Santana, a Ju, hipnoterapeuta que atua com regressão, reprogramação mental e desenvolvimento emocional. Ju, eu já queria começar falando esse segundo bloco, até perguntando de pacientes que tiveram resultado. Queria que você falasse algumas, que eu acredito que você tem muitas aí. Queria que você falasse alguma em específica, que te marcou também muito, sim. Fica aí o depoimento aí. Então, eu tenho
foi uma das minhas primeiras, né, pacientes. Ela me procurou por questão de ansiedade e ela estava procurando emprego e quando ela chegava nas entrevistas, quando ela chegava na etapa das entrevistas, dependendo da etapa, ela travava, principalmente se era com o pessoal de RH. Então, ela travava e ela tinha muita ansiedade, várias questões. Então, ela me procurou, o problema dela era esse, né? Preciso, né, voltar a trabalhar, eu preciso passar nas entrevistas e tal. E a gente foi seguindo isso. Mãe, filho, acho que tem 7, 8 anos. Mas, vendo todo o histórico, né? Aí ela me trouxe as questões com o filho. Acho que na época ele não dormia direito, ele acordava muito à noite. Eles batiam muito de frente. E começamos a tratar. A gente seguiu o quê? A ansiedade. Sim. Então, na primeira sessão, ela estava muito ansiosa. Eu faço as minhas sessões, são online. Eu atendo presencial também, mas online. Esse método ele foi feito para ser online. Então, eu via como ela ficava com as mãos, ela ficava suando. O corpo, você vê como a pessoa fica, né? E nós fizemos ali todo o processo, todo o tratamento. Então, o filho acho que depois da primeira ou da segunda sessão, o filho já passou a dormir melhor. Sem ela falar nada para ele. Não falou nada. O relacionamento dos dois melhorou. O relacionamento com o marido melhorou também. Por quê? Porque ela guardava muita coisa para ela. Sim. Ela tinha dor no corpo, a dor nessa parte aqui dos ombros, tinha muita dor na lombar, ela tinha questões do estômago também por causa da ansiedade. Tudo isso já melhorou também. Depois que a gente terminou o processo, eu lembro que acho que foi uns 15 dias depois, ela me falou assim, Ju, eu e meu marido, a gente estava com dor na lombar, ele também estava, a gente ia trocar o colchão e a dor sumiu. A gente percebeu que a gente não trocou o colchão e a dor dele sumiu também. Como que isso é possível, né? Porque eu tratei ela, né? Não tratei ele. Nossa. Só que, lembra que eu falei da dor na lombar? Sim. É você falar. Quando ela começou, quando a gente tratou ela, ela passou a falar mais, não se sentiu desconfortável de falar o que ela pensava. Isso entra nas entrevistas, na vida com relacionamento com pais, enfim, com família, com amigos e com ele. Sim. Eles passaram a conversar mais, os dois, porque se ela guardava, ele guardava também. Aí melhorou, inclusive, nele. E alguns meses depois, ela conseguiu... Daí ela também compartilhou comigo os processos de entrevistas que ela passou, que ela estava super tranquila. Passou lá no emprego que ela queria entrar. Hoje ela é muito elogiada nas reuniões pela forma dela se posicionar, dela falar o que ela pensa, ela conseguir se posicionar. E engravidou. Olha só que coisa boa. E ela não tinha me contado na anamnese, ela não contou que naquele ano, no início daquele ano, ela teve uma perda gestacional. Ela não tinha me falado, eu não sabia. Porque normalmente eu pergunto tudo da vida da pessoa, mas ela esqueceu e não veio a memória também, né? Tá tudo bem. E dela engravidou. Engravidou e vai nascer agora em junho, final de junho, perto do aniversário da minha filha, inclusive. Nossa, que bacana isso, gente. Olha só, uma gestação super tranquila. Eu já tenho 2 pacientes que engravidaram depois do tratamento. Olha só. Porque a gente tratou ela, curou ela, e daí ela engravidou. Nossa, Porque a gente trata também, né? Se a pessoa vem com a questão da infertilidade, que está com dificuldade, a gente olha especificamente para isso. Ju, tem muita mulher que acaba perdendo, não consegue manter ali. Isso que foi o caso dela. Ela teve uma perda gestacional e essa gestação veio também, ela até me mandou, eu lembro até hoje que ela me mandou o teste. Será que tem a ver com a hipnoterapia? Eu falei, com certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Ju, e como é que funciona a atualização de memórias na hipnoterapia? Então, a gente faz isso, né? A gente faz a regressão, acessa na memória e atualiza. O que é atualizar? É colocar a Josi adulta para conversar com a Josi criança, naquele momento. O que é o conversar? É trazer um novo significado para aquela memória. Então, por exemplo, se a gente caiu numa memória ali da Josi criança que uma professora brigou com ela, né? Ela fez alguma coisa errada, a professora repreendeu ela. Então, você vai olhar para aquela criança e dizer, olha, não foi certo. Talvez a forma como a professora repreendeu
né? Mas talvez você tenha feito algo ali, mas você sobreviveu àquilo. Sei lá, às vezes você aprontou ali e a professora te repreendeu. Olha, você aprontou, né? Mas tudo bem, é criança. Não tem problema, é criança. Então, ela estava te educando, ela não fez por mal. A gente traz esse novo sentido para a memória, né? Olha, talvez a professora ela não fez por mal, né? Ou qualquer outra coisa, sei lá, algum coleguinha tirou sarro. Isso acontece muito, de bullying. Muito, muito, muito. O coleguinha foi lá e tirou sarro da criança, a criança ficou, né? Sim. Eu tenho essa questão que eu tive na minha infância. Aí você vai garantir para aquela criança, olha, mesmo que tirassem sarro, aquelas amiguinhos estão na tua vida hoje? Não, não estão. Eles fazem diferença na tua vida? Não. Né? Então, você conseguiu sobreviver, a gente sempre garante a sobrevivência da criança. Sempre garante sobrevivência. Conseguiu sobreviver aquilo? Consegui. Ok. Daí a gente consegue atualizar, a gente avalia ali como que está o sentimento daquela criança. Ah, não, eu já não sinto mais nada, não estou mais sentindo nada nesse momento. Estou mais tranquila, estou mais leve, então a gente vai reviver essa memória e para deixá-la bem zeradinha, porque daí entra aquela informação na tua mente. Eu tenho uma questão, as pessoas não acreditam quando eu falo, mas era com a minha boca. Sim, quando eu era criança, eu sofri muito bullying por causa da minha boca. Muito. E eu acessei nas memórias. Era no pré. E eles tiravam muito sarro. E eu, quando era criança, eu falava para mim mesma, quando eu crescer, eu vou ter dinheiro e eu vou tirar um pedaço da minha boca. Acredite se quiser. Hoje as pessoas pagam para colocar. Mas olha como foi impactante, porque até hoje eu lembro consciente e inconsciente disso. E daí nas regressões, principalmente na que eu fiz da intolerância à lactose, veio isso. Eu levei 26 anos para conseguir colocar um batom vermelho ou um batom escuro. Eu não colocava. Eu sempre passei lápis no olho, eu já era maquiadora. Eu vendia Mary Kay na época. Gloss. Não, era só gloss ou era batom nude, só. E daí depois eu consegui, sabe? Eu dei uma desbloqueada, mas eu ficava aquele negócio, sabe? Ainda da boca, mas daí a boca, por causa da Angelina Jolie, ficou mais famosa, todo mundo gostou. E agora todo mundo colocando, né? Sim. Mas olha como é importante isso, né? A gente conseguiu acessar a memória, atualizar, então eu fiquei tranquila quanto a isso, sabe? Mas eu tive outras situações de bullying também, que vieram nas memórias, e eu atualizei. E eu faço auto-hipnose diariamente também, né? Ah, veio alguma coisa ali, eu já faço. Você faz em você mesmo. Faço, sim, Olha aí. precisa, a gente precisa, principalmente que a gente trata os outros, né? Sim. Sim. Então, Sim. às vezes, se eu tô ali tratando alguém, bateu algum gatilho em mim, porque às vezes bate, não adianta. Sim. Peraí, por que isso aconteceu? Eu vou lá e eu busco, né? Eu faço. E eu também faço troca com outro hipnoterapeuta, que é extremamente importante. Então, semanalmente, a gente faz troca. Porque a pessoa te guiando, nós conseguimos acessar mais memórias inconscientes. Com a auto-hipnose, quando você começa o processo, você vai indo nas conscientes, depois você Sim. consegue indo nas inconscientes. Sim. Mas com a outra pessoa te guiando, é muito diferente, né? Mas a gente ensina, eu até ensino quem já passa pelo processo comigo, eu tenho um curso de auto-hipnose também, para a pessoa já ir fazendo. Olha, não consigo fazer agora o tratamento, mas consigo fazer daí a auto-hipnose, né? Você já vai conseguindo atualizar suas memórias. Sim. E já vai tendo uma mudança bem grande também. Nossa, perfeito. Uhum. Perfeito. Muito bom isso. E, Gil, quais os traumas mais comuns que as mulheres carregam e não percebem? Muito do ser calada na infância. O ser calada na infância, a rejeição, sentimento de abandono. Rejeição, abandono, solidão e ser calada também, que é o que trava muito e o que aparece muito, Que sabe? aparece muito. E também, assim, apanhou muito na infância, bullying, questão de problemas de relacionamentos com pai e mãe, gritos. Às vezes ela não apanhou, mas teve muitos gritos. Brigas de pai e mãe também, muito, muito, muito. Da criança presenciar a briga dos pais. Sim. Briga, separação e abuso. Infelizmente, 99% das pessoas que eu atendo sofreram algum tipo de abuso. Seja físico, seja psicológico. Mas o físico, tentativa, mesmo que seja tentativa.
o abuso eu acho que está no top de todos. Infelizmente. Nossa, Ju, Infelizmente, o abuso está no Nossa. top. Uhum, que relato que você está trazendo agora. uhum. Nossa. E não precisa ser o ato em si, tá? É só o encostar, o passar a mão, colocar no colo. Muito. E reflete muito na vida adulta. Demais, demais, demais. Tem muitas, dependendo de como foi o abuso, né? Tem problema para usar roupa curta, usar um decote, né? Ela se esconde de alguma forma. Aí a gente vai mais fundo, todas desenvolveram alguma questão sexual. Todas. Tem alguma trava com relação a sexo. E elas não sabem, elas acham que o problema é com elas. Né? Então, tem a trava no sexo, daí isso impacta. Aí a gente vai em efeito dominó, né? Sim. Daí vai impactar no relacionamento. Vai impactando em tudo. Aham. Vai caindo. Aí tem separações, porque daí tinha falta de sexo, tem separação, daí às vezes envolve algumas questões ali no útero e tal. Então a gente vai indo para camadas mais profundas. Mas infelizmente sim, é o mais comum. Aí realmente você tem que fazer várias, cuidar muito com isso. E de que forma também as traumas na infância influencia a autoestima e o relacionamento e até o corpo físico? Exatamente isso que eu te falei. Vamos lá para o que não é abuso, tá? Tá. Às vezes alguém fez algum elogio ali para ela, ou falou, nossa, como você tá ficando menininha, como às vezes um tio falou, algum parente, né? Ai, como o corpo tá ficando bonitinho, você tá crescendo, pronto. Isso já é um gatilho na vida adulta. Daí ela fica envergonhada, ela tem problemas com o corpo, ou até bullying, isso é muito comum, né? Ai, é muito magra. Daí tem aqueles apelidos, né? Agora não me vem na cabeça, mas tem os apelidos, né? Das muito magras, das que são mais cheinhas, falam Olivia do quadril. Palito. Olivia Palito, isso, exatamente. Falam do quadril, falam do seio, falam de tudo, sabe? Então, Sim. isso influencia demais. E é muito comum. E às vezes é de brincadeira. E sim, é de brincadeira, mas é uma brincadeira de mau gosto. Brincadeira de mau gosto. Só que hoje sabe que tem também, né? Então, Sim. isso afeta muito. Daí tem pessoas que desenvolvem compulsão alimentar, tem pessoas que comem menos, né, também. Sim, daí tem o inverso da compulsão. E daí vem a vergonha, o medo de se expor. Não sou boa o suficiente. Não sou capaz. Então, isso é muito. Não, eu não sou capaz. E aí vem a questão para nós mulheres que quando a gente encontra uma pessoa, a gente acha que é o príncipe e aí a gente literalmente cai até do cavalo, né? Porque como chega uma pessoa que começa ali te oferecer tanto carinho, tanta atenção, Não mereço isso. Que eu não mereço isso. Não merecimento tem não muito. Merecimento. Não merecimento é demais. E no final das contas você vê que o negócio não era um sapo ali que está bem grande. Porque começa a criar, né? E a gente vê muito isso, muitas mulheres, Ju, empresárias, empreendedoras incríveis, mulheres de um nível assim, dentro do seu ramo de trabalho, elas dominam, mas elas têm esse ter essa pessoa ali para ficar o tempo todo elogiando. É uma roupa que coloca, tem que mandar foto para o marido, para ele aprovar, para ele dizer se está bonita, o que você achou. Exatamente, ela precisa de aprovação. O que você achou? Você gostou dessa camisa? Não, você porque gostou ela precisa de aprovação. Blazer? Você gostou dessa maquiagem? Se ele fala que não, ela dá um jeito de tirar. Ela deixa aquele blazer que ela gostou por conta que alguém disse para ela, e não precisa nem ser o marido, às vezes até a própria amiga. Não, né? isso não é de agora. A pessoa olha para você e fala assim, eu não gostei. Eu preciso de aprovação. Ela busca igual. aprovação. Eu uso igual, só que eu tento mudar alguma coisa que eu não gostei. Eu até acho que conversei, não sei se foi ontem ou anteontem com uma paciente isso. Eu falei, a liberdade de você dizer não ou de você ser quem você é, sem medo de magoar o outro. Né? Então, você ficar segura de si mesma. Sim. Não, é isso, eu sou isso, eu quero usar essa roupa e tá tudo bem. E não ficar buscando aprovação. Porque se ela busca aprovação no marido, ela busca aprovação de muitas pessoas. Só que ela foi uma criança que precisou de muita aprovação na infância. Entende? Ela precisou de muita aprovação. Nunca o comportamento é de agora. Não é de agora. O problema não é o marido agora. Não é a amiga agora.
O BO é lá atrás. Lá atrás. Tudo Não, vem é da infância, sempre lá né? atrás. É sempre lá atrás. Porque do 0 aos 5 anos é onde o nosso cérebro está se formando. Entendi. Eu sempre falo E tem muito a isso. metaplasticidade. É, eu falo O muito que sobre acontece? A gente vai... Por isso que a atualização de memórias ela é tão fantástica. isso. Sim. Porque o teu cérebro ele pode se adaptar a tudo. Ele vai se adaptando. E ele vai se moldando, ele vai mudando. Só que na infância, a criança absorve tudo daquela forma, do jeito que veio. Então, a gente absorveu daquela forma. Eu fiquei muito mal com o negócio que falaram na minha boca. Talvez alguém não ficasse, mas eu fiquei. Né? E ninguém acredita. Nossa, mas como? Mas é que hoje tá assim, né? Então, hoje é muito tranquilo eu passar um botão vermelho e eu sair. Antes, nossa, eu morria de vergonha. As fotos eu tirava... É engraçado, as fotos minhas de infância eram assim. Segurando a boca. Segurando a boca. Uhum. E a mulher tem uma boca maravilhosa. Olha, E a minha filha tem a aham. boca igual. Eita, que bocão da Angelina Só Jolie. elogio ela, Aham. só É, elogio só, ela. mas também um bocão lindo desse. É. E eu digo isso, Ju, com propriedade, que nem a questão da mulher com cabelo cacheado. Tem, exatamente. Eu tenho amigas não que têm a posso questão com o ter cabelo. Eu não posso ter esse cabelo. Esse cabelo não me pertencia. Uhum. Eu sou uma mulher que eu nunca fiz progressiva. Então, mas você veja o quanto que eu tive traumas com o meu cabelo. Desde exatamente. muito nova. E que ele não Aham. era assim, gente. Ele era temeroso. A criança aqui, ela... Entendeu? Exatamente. firme. Cabelo, tudo. Então, várias apelido questões. era o que mais se tinha, né? Tem. Uhum. Apelido, muitas rejeições por conta do A cabelo. rejeição. Muitos... a questão ali do racismo por conta do cabelo. Tem tudo isso. né? Exatamente. Então, hoje, todos dizem que é lindo, todos dizem que... E, assim, tá tudo bem. Pra Só que mim, lá, para aquela criança, aquela lá atrás, criança, machucou, né? machucou muito. Machucou. Machucou muito. Uhum. Exatamente. A única coisa que eu tipo assim, eu fui muito forte e resiliente em não me vender pro Uhum. mercado. Sim. Eu Só que fui- tem muitas pessoas, né, que alisam Só o que cabelo tem por causa muitas disso, né? mulheres que não têm isso, Uhum. né? E daí eu já digo que eu tive um pouco aí de personalidade forte, né? Uhum. Eu já fui em busca do... E daí eu me apegava muito a Thaís Araújo, essas mulheres que também vêm com essa, né? Então, essa negritude do Só que cabelo veio ali, né? também muito teu autoconhecimento também, né? Exatamente. Então, hoje, Tua autoaceitação. a minha autoaceitação, ela tá lá em cima por conta... Mas Não foi sempre assim. não foi sempre assim. Uhum. Mas, em compensação, eu tenho outros gatilhos daí. Claro. Com certeza dispara outras, eu sei. Você nem precisa me falar, eu sei que dispara. Ela já sabe quais são os gatilhos. Eu não sei quais, mas eu sei que tem. Porque quando a gente começa a avaliar aí o que acontece na infância, a gente sabe que vai ter algum impacto na vida Já adulta. tem um impacto. Agora, qual é o impacto? Eu não sei te dizer, mas assim, a gente sabe que tem. Tem. Né? Por mais que você esteja super bem hoje, Não. a gente olha lá, vai ter coisa. Não, tem coisinha. Tem aí. Tem, a gente só Tem. fazendo uma anamnese ali, a gente já tem uma ideia. Bora fazer. Sim, Estamos aí. porque a gente mapeia tudo, né? Para a gente realmente tirar esses bloqueios. Porque não adianta a gente querer também resolver questões de outras pessoas se nós ainda estamos bloqueados conosco, né? Exato. E tem uma coisa muito importante, que as mulheres, tem muitas que se deixaram de lado, que não se cuidam externamente. Sim. Mas tem muitas que se preocupam muito com o externo. Então eu faço muitos procedimentos e tal, mas o cuido interno muito de está mim. destruído. Tá destruído. Eu atendo mulheres lindas, lindas, lindas. Você olha fisicamente, assim, tudo lindas. Destruídas internamente. Ela preocupa com o peso, preocupa com tudo, né? Enfim, estética, Ela tem tudo. Tem todas as manutenções Todas as mensais. manutenções fazer e tá ali, né? Naquele automático, né? Agora o interno está O interno destruído. está destruído. Está destruído, assim. É profissional, emocional, ou às vezes o relacionamento está destruído, perdida, está né? perdida. Tá? Daí o que acontece? A mulher está tão destruída, aí chega um homem bom para ela. Um homem que... Abre a porta do carro. Aquele homem. Ela não sabe lidar com aquilo.
Daí, muitas vezes, ela perde uma oportunidade muito grande de viver um grande Porque amor. daí ela não acredita que aquilo está acontecendo com ela e que aquela pessoa Não, tá e ela ali, tá tão mal, ou ela tá tão... que ela não enfim, consegue nem tá tão enxergar, cega, ela está tão cega que ela não consegue olhar para aquilo. não consegue olhar para aquilo. E daí ela começa a se colocar Aí como... ela acha, não, o problema sou eu. Sim, O problema sou eu. Mas hoje, eu sei que tá... como que eu posso dizer? As conversas não estão mais muito fáceis, né, para quem está solteiro. Mas tem pessoas muito boas e que querem ter conversas inteligentes, Sim. conversas profundas e não e conseguem, não consegue. porque as pessoas estão vazias. Fato. Não consegue. É tudo muito rápido. É tudo o iFood hoje, né? É. Sim. Hoje é o iFood, né? O iFood do date também. É tudo iFood. Tudo para ontem, tudo O que rápido, você faz, o que papum. você tem, aonde você está, qual é a Vem sua aqui, conta mora bancária, sozinho, vem para cá. Aham. mora sozinha, por que está morando E sozinha, as conversas se mais foi casada profundas, e conversas mais divorciada. inteligentes. E daí se você já é uma pessoa divorciada, por que você divorciou, qual era o problema, era com você ou era com ele, faz uma autoanálise, não deu, ele vai embora. Aham. Ou ela vai embora. Ou as pessoas pulam de um relacionamento para outro sem se curarem. Sem se curar. Sem se curarem. Eu tô há 2 anos solteira. Eu fiquei, assim, muito tempo sem ninguém, total, contato nenhum. Eu falei, eu não quero. Eu realmente me fechei e realmente ninguém se aproximou. Eu falei, eu preciso me curar, eu preciso me tratar, eu preciso olhar para mim, para o meu profissional, para minha mudança. As pessoas não fazem isso. Muitas mulheres saem de um relacionamento Já vai para pra o outro. outro sem ter Aí você se leva curado todas as nem no dores, você leva relacionamento todos anterior. os traumas, você leva tudo pro outro relacionamento. Aí você acha que a pessoa tem que suprir a tua necessidade. Não, você tem que suprir você mesmo. Aí você se machuca e machuca o outro também. Sim. Sim. Aí não, daí eu não consigo nenhum relacionamento, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Peraí. Vamos olhar direitinho? Vamos ver o que está acontecendo? Ver o que está acontecendo. Aham, exatamente. Precisa se curar por dentro. Faça uma reconexão com você, né? Recalcule a rota. Uhum. Aprenda a ser feliz sozinho para ser feliz com o outro. Aprenda a ser feliz sozinha. Pra ser feliz com o Aprenda outro. a querer buscar coisas somente para você sem ter que dividir, né? E entender o que você quer da tua vida. Exato. Quando eu pergunto, o Paulo Vieira faz isso no CIS, o Protagon tem. No Protagon a gente faz a carta da vida épica e do relacionamento épico, que é a vida dos sonhos. Se eu pergunto, tem muitas pessoas que perguntam, qual que é o teu sonho? Qual que é a tua vida dos sonhos? A pessoa não sabe. Tá, você quer um relacionamento, mas o que você quer da pessoa? Eu quero homem bom. Não, homem bom não. Homem bom. Como você quer que ele te trate? O que você quer que ele faça? Como que ele deve ser? Idade? O que mais? Como você quer que ele seja na cama? O que você quer fazer com ele? Você quer viajar? Você quer que ele seja um homem empresário? Você quer que... Tudo. Tudo. Mínimos detalhes. Tudo. Porque a partir do momento que você entende o que você quer, você já não aceita mais o que você não quer. Quando você não sabe o que quer, qualquer coisa vai servir. Qualquer coisa serve. E assim, eu quero... E são pequenos detalhes. Eu quero que ele me traga, sei lá, me dê presentes. Eu quero que ele seja cordial. Eu quero que a gente sente, converse, que a gente consiga conversar bastante. Que ele me entenda, que ele, né, sei lá, me leve para passear, que traga café na cama. É detalhe, detalhe. Isso é muito poderoso. Mas quem faz as imersões sabe o quão poderosas são essas cartas. Só que as pessoas não têm essa ideia. Aí qualquer coisa serve. Aí qualquer coisa vai chegar. E qualquer coisa vai servir. Né? Ju, e tem muitas mulheres que ainda têm medo de mexer no passado, né? Para não trazer de volta todas essas dores. Mas algo que você deixou bem claro aqui é que tudo que a gente sente hoje tem alguma relação com o nosso passado, né? Sim, e isso nunca vai ficar ali, eu vou ficar sentindo aquela dor, vou lembrar daquilo. Tem pessoas que falam assim para mim, eu tenho medo de acessar alguma coisa. Eu falei, mas isso já aconteceu. Aconteceu. Eu não vou te deixar na memória. Isso é muito importante, tá? A gente não deixa a pessoa na memória muito tempo. A gente só consegue identificar a emoção e a gente vai atualizar. Ela não vai ficar naquele estado de sofrimento, aquilo lá não vai ativar mais gatilho, a gente vai resolver. Então, não tem que ter medo de olhar para o passado. Se a gente parar para pensar, já passou, já aconteceu. Sim. Né? Já aconteceu. Sim. O que a gente vai fazer é olhar de outra forma. Vai atualizar aquilo que aconteceu. Eu tenho medo. Isso acontece, principalmente para quem passou por abuso, sabe?
tenho medo de descobrir que eu fui. Eu acho que eu fui e não sei se fui. Porque o nosso cérebro nos protege. Então, tem pessoas que Sim. esquecem. Aí fica Sim. lá no inconsciente. Então, tem pessoas que têm medo, mas vamos atualizar. Se vier, a gente vai atualizar essa memória e você vai ficar bem. Né? Porque isso está refletindo na tua vida hoje. De alguma forma, tá impactando a tua vida hoje. Então, não tem que ter medo de olhar. Né? Então, assim, não tem problema. Mas, como eu falei, a pessoa precisa querer. Então, tem pessoas que não querem mexer. Ela quer resolver a vida, mas ela não quer mexer, entendeu? Ela quer que aconteça no passe de mágica, não quer passar por nenhum processo. Daí também não dá, né? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Vamos Não daí. tem. Aí eu acho que daí a gente tem que começar também a ver o nosso lado como adulta, né? Como mulher. Autorresponsabilidade. Né? Autorresponsabilidade. O que você está Você querendo quer resolver? fazer. Você quer resolver, então Porque vamos tem gente resolver. que não quer, tem gente que quer se vitimizar a vida inteira. Daí é. Enfim, Aí é daí não algo tem como. que eu escutei que é o historinha, né? Uhum, Então você vai a passar. historinha. Você só vai sair daqui e vai contar a historinha para outras pessoas. Então, tudo você vai ter uma historinha. Ah, eu não me dei bem, eu tive uma oportunidade de trabalhar, eu tive uma grande oportunidade de ser alguma pessoa e eu não fui por conta daquela pessoa. Ou foi a minha mãe, ou foi o meu ex-marido. Aí culpa a vida inteira ou a aí eu vou pessoa. culpar a vida inteira a pessoa com a historinha. Uhum. Eu podia ter sido, mas sabe por que eu não fui? Porque fulana não me permitiu. Mas e aí? O que você vai fazer com fez? isso? É? O que você fez? Vou resolver? Então, são as historinhas que a gente também tem que saber, entendeu? Até onde. E para de fazer historinha. Historinha Exatamente. não te leva a lugar nenhum. Sim. E a gente vai olhar para isso, né? Vai ressignificar, vai atualizar. Mas tem pessoas que precisam do vitimismo. Do mimimizinho, né? Para ter outras pra pessoas ter perto. outras pessoas perto. Muitas vezes é isso que ela quer, né? E a gente fala isso não só de mulher, mas a gente fala isso também de homens. Não, homens e mulheres. Todos que muitas vezes ficam nesse... É muito mimimi e pouca ação, né? Pouco trazer realmente a responsabilidade para você e falar assim, não, eu vou fazer. Vou fazer isso para que eu realmente consiga chegar num objetivo. Porque o que a gente fala muito aqui, Ju, primeiro que eu gosto de falar com mulheres reais, já começa por aí. Né? Sim, com então, certeza. Já é o importante. Não que hoje a gente não tenha uma ferramenta importantíssima nas nossas mãos, como Instagram, Facebook, TikTok e por aí vai. Mas, mulheres reais. Lembrando que lá tem uma influenciadora que geralmente tem a vida dela muito de boa, que ela tem uma vida que ela consegue fazer tudo e ali ela vai, fala 5, 6 palavras que não tem... E você fica com aquela memória. A memória do que ela está conquistando. E não os bastidores. Exatamente. Né? Porque agora ela não pode mais falar dos bastidores. Agora ela só tem que falar do que ela... mostrar o que ela está conquistando. Exatamente. E só que aí você só quer aquela memória ali. Você só quer ver aquilo. E a gente entra aí numa vertente bem importante. E você leva isso para você. Exatamente. É a comparação, né? E aí você não faz nada para você. Não faz. Porque você fica ali o tempo todo imaginando que você poderia estar ali, mas você não fez nada. Chega o final do ano, Ju, que é prático, que nós já estamos aí praticamente na metade, 5 já. Eu não conquistei nada. O tempo passou muito rápido. Não deu tempo de eu terminar o meu curso, não deu tempo de eu entrar num curso. Não deu tempo. É o tal do, sabe, o não. E é o procrastinar, né? A pessoa fica ali nas redes sociais. Exatamente comparando. Isso. A comparação traz muita ansiedade. Já tratei isso também. Olha aí, ó. Muita comparação. Já tratei vício no celular. Porque a pessoa fica muito no celular, se compara demais e ela se sente incapaz, improdutiva, chega em casa não consegue fazer nada, mas aí vê lá a família modelo fazendo. Sim. Como que ela consegue fazer tudo? Eu não consigo. É isso. Aí eu travo. Sim. Aí eu prefiro ficar no sofá vendo Netflix e com o celular. É isso. E aí vai tudo se passando, vai tudo indo para o ralo, você não pegou um livro para você entender e começar a ler, você não entrou numa academia para cuidar da sua saúde. Às vezes tem vitaminas, não toma, tem creme, não passa. Isso. Nada, né?
Aí entra o que você Isso. falou do efeito dominó, né? Que uma coisa vai levando a outra e como o dominó vai derrubando realmente ali Muito. cada área da sua O vida. celular causa muita ansiedade nas pessoas. Muita, muita, muita. E muita. às vezes, Ju, você tá num processo assim muito que a gente tem que cuidar, porque às vezes isso está acontecendo com a mulher e ela tá assim, ela ainda não está percebendo que ela já está nesse movimento totalmente, entendeu? E com isso começa a refletir muito no marido, nos filhos. Não. Aí ele Imediatamente. ele não tem mais paciência com ela, ele já começa aí ela era uma mulher incrível. Ela de repente começa com uma cobrança, com uma reclamação. Não é verdade? Ele aí só vê defeito. Aí, E a mulher que guia a casa. é a mulher que guia a casa. Então, quando eu trato mulheres casadas, e muitas vezes vem algumas reclamações dos maridos, muitas vezes a forma já dela se posicionar em casa, a forma dela falar com ele já mudou. Sim, Já muda o marido. sim, Ele já se comporta de forma diferente, sim. né? O filho também. O filho também. Então, a mulher que muitas vezes chega estressada em casa, descontando em todo mundo, aí ela já não vai chegar tão estressada, porque daí a gente está trabalhando aquele estresse dela. Eu não vou mudar o ambiente que ela trabalha, mas eu vou mudar, a gente vai mudar como ela se reage àquilo que acontece com Sim, ela. sim. Aí vai refletir na casa, Vai refletir no na marido, casa. no relacionamento. Então, é isso. Então, e muitas vezes tem mulheres que podam os maridos, depois elas reclamam. Que daí a gente entra aí no masculino bem forte, né? Que Ela é- vai castrando, ela castra o marido, A mulher que tem a energia masculina, né? muito forte. E ela pode castrar o marido. Daí, de repente, ele já não é aquele homem que ela conheceu. Aí começam os problemas de relacionamento. Com o marido, com o filho. Não estou dizendo que a culpa é dela de ter castrado, mas é também, né? E também. Porque ela Só traz que muito foi masculino inconsciente. para ela, Aham. né, Ju? Aham. Ela é muito impulsiva, Muito ela não impulsiva. consegue ouvir o outro, ela não consegue conversar, né? Eles não conseguem ter uma boa conversa. Então, é extremamente importante no relacionamento. Eu já passei por 2 relacionamentos, né? Fui casada, casei na igreja, depois o relacionamento com o pai da minha filha. Então, eu sei como é que é isso. Você já Já passei já por passou por relacionamento, todos os depressão, burnout, ansiedade. Então, foi isso que me levou esse hoje onde eu tô. levou aonde você está agora, que é esse autocuidado. Porque eu digo Foi que... muita dor ali. Foi muita dor, muito e aprendizado. então, é sobre isso. É sobre o aprendizado e principalmente muita propriedade para falar, né? Porque daí Sim. você vê até onde que realmente é aquela dor daquela mulher e até onde a gente pode também ver que há aquele alto exagero, mas não o exagero ela mesmo, é com ela. É com Ela ela. precisa daquilo ali, porque é com aquilo ali, com aquele exagero, que eles olham para ela. Que eles Exatamente. entendem que ela está ali, que eles gostam que abraça, que beija, que sai comprar alguma coisa. É que nem a mulher quando está na TPM. Eu, quando estou na TPM, eu vou para academia. Uhum. Fato. Meu primeiro dia me estressa, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou comer porcaria mesmo, vou assistir um filme chorando lá. Tem um dia que eu choro, que parece que Mas para mim você treina no dia que desce pra você? que tudo Você vai pra acaba. academia? Quando vem Sim. pra você, você vai. Daí, assim, parece que tudo vai acontecer. Tudo de ruim vai acontecer. Porque daí eu choro, vem várias memórias. Só que eu faço isso comigo, Jô, um dia. No outro dia, eu vou para academia. Já. E se você trocar, faça um exercício, próxima vez. No primeiro dia, você vai se acolher. Entendi. Você vai acolher teu corpo. E você vai se acolher como mulher. Tá tudo bem. Veio pra mim. Faz parte do processo. Você vai comer o que você gosta. Vou ficar Vai ficar deitadinha. deitadinha. Vai se permitir descansar. O momento que você pode. Vai ficar deitada, ver um Netflix, faz o que você gosta. Correto. Acolhe você e acolhe teu corpo. Academia, vai depois. Ou no Correto. dia seguinte, ou não sei como são tuas dores. É importante isso. As mulheres se acolherem no ciclo. Não precisa ir lá. Ah, eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Não. Você precisa se acolher. Você precisa se acolher. Acolher o teu corpo. E se acolher como mulher. É o teu momento.
né? Sim. Quero chorar? Choro. Quero ver filme triste? Vejo. Mas o acolhimento. Mas é um dia ali, né? Um dia de E você acolhimento. mandando aquela informação para tua mente. Eu estou me acolhendo. Esse é o meu momento. Tá tudo bem. Que quando você rejeita o teu ciclo, é pior. Entendi. Você está rejeitando a ordem natural das coisas. Correto. Olha aí, ó, tá vendo? Nossa, é um outro É olhar um outro olhar que eu já para não esse tinha. processo Aí depois você que vai a me dizer gente se a tua acha TPM difícil. vai melhorar. Uhum. Olha só. Sim. Coisa Exatamente. Uhum. Vou fazer isso aí já. Uhum. Faça, Apesar me dela estar conta. ela está meia maluca, né? Ah, essa. A menopausa está chegando aí, então Sim. ela está meio assim. Não, tudo bem. Mas também é um fato também que eu quero falar muito com você também, Ju, e a gente vai ter oportunidade para falar sobre a questão da mulher na menopausa. Sim, Tá? vamos Porque falar eu acho somente sobre que- isso, que é importante. Porque eu acho que é muito importante, né? Por conta dos efeitos. Por conta dos Aham. efeitos que acontecem, que hoje realmente as mulheres estão E o precisando mental e o emocional impacta diretamente. entender o que acontece com o corpo delas hoje, como que está acontecendo isso e assim acolher esse processo, Exatamente. E entender, né, e também. entender o processo também. Entender e conseguir trabalhar internamente com isso. Isso. Precisa saber trabalhar internamente com isso. Olha só. Olha, toda a parte da Importantíssimo. fisiologia, neurociência, então, semanalmente eu tenho aula sobre neurociência, sobre fisiologia, então estou sempre me atualizando. Então, esse trabalho que eu faço hoje é baseado em neurociência e fisiologia, então a gente Correto. sempre está se desenvolvendo. Sim. Agora eu vou participar dos artigos científicos como hipnoterapeuta. Então, Parabéns. eu fui Isso. como... Parabéns. Que legal. Então, assim, vai ser muita coisa boa que vem aí, é muito desenvolvimento, muito estudo, né? Então, essa formação que eu fiz tem isso também, né? A gente tem todo esse suporte, todo esse acompanhamento, toda essa integração, a gente sempre está trocando. Surgiu um caso novo, a gente conversa, a gente, né, sobre o comportamento Sim. e tal. Então, por isso que a gente sempre precisa estar se atualizando, né? Nossa, Ju, parabéns. Sempre. Até eu queria, a gente está quase chegando aqui no final, eu queria que realmente você deixasse aí também todos os seus contatos, aonde você atende, se você quiser falar de curso, se você quiser falar de evento. Tá Tem bom. um evento Ju, também, né? Temos, Fica aí, fica aí. temos evento. Por favor, fale tudo. Eu estou no Instagram, @josimarahypno. Eu atendo online, 100% online, e presencial. Hoje eu tenho 2 espaços que eu atendo presencial também, como parceira. Então, é no Mussunguei e um no Portão. Então, se a pessoa quiser... então. Se precisar, então, tem 2 espaços que eu atendo para quem quer, né? O presencial, Sim. mas é super seguro fazer online. Atendo o mundo inteiro, já atendi outros países também. Eu tenho um curso de auto-hipnose, então, para quem não consegue, não pode fazer o tratamento, quer conhecer, eu tenho esse curso que eu ensino a fazer auto-hipnose, tem meditações guiadas e tal. E agora eu estou com um evento também, Desperte a Sua Essência. Eu vou fazer esse evento dia 7 de junho. Vou decidir ainda se vai ser de manhã ou de tarde, mas a ideia é fazer um curso de automaquiagem, mas a gente vai ter um autocuidado interno com as mulheres também. A gente vai trabalhar também o mental e o emocional delas. Então, eu vou cuidar delas de dentro e... por dentro e por fora, no caso, né? Correto. Então, eu estou pensando em fazer umas 3 horas ali de curso, né? A gente vai fazer uma palestra e daí faz a aula de automaquiagem, como eu sou maquiadora e tem pessoas que estão me pedindo, né? Vai ser dia 7 de junho. E daí eu já tenho um formulário de inscrição lá no link da minha bio também. Olha, que bacana. E daí Vou quem dar uma quiser olhadinha. fazer o tratamento também de hipnoterapia comigo, só me chamar lá no Instagram, a gente conversa. E aí, se vier aqui pelo programa, tem 20% de desconto daí no tratamento Olha! também. Uau! Uhum. Nossa, que legal. Mas lembrando que o tratamento ele é muito rápido, tá? Então, eu começo com 4 sessões, eu tenho opções de 4 e 8 sessões. Então, é só para deixar claro que você não vai ficar anos fazendo a hipnoterapia. É muito Correto. rápido. E são sessões semanais. Correto. Então, é muito rápido. Então, a gente consegue ter uma mudança aí bem importante. Importante, né? Uhum. E rápida também, né?
E espero que esse curso seja de manhã, porque de manhã eu consigo ir. Vamos, então, é isso que eu tô vendo. Acho que o horário dá pra gente fazer de manhã, depois da nossa conversa. Se eu conseguir fazer, vai eu, vai a Amanda, vai todo mundo pra de Vamos. manhã. Em princípio é pra ser ali no Água Verde, que eu tô vendo um espaço. Certo. Então, vai ser ali no Água Verde, daí eu acho que dá pra gente fazer de manhã, que daí a gente consegue conversar. aí. Uau, daí eu consigo ir de manhã e de tarde eu vou no outro evento que está aí. Exatamente. Quem sabe você vai junto comigo já. Com certeza. Já Mas essa é a ideia, a gente fazer um evento, vamos conversando aí, a trazer união, né? várias... A parceria que tem que ter entre Vão mulheres. surgir muitas parcerias. Já Daqui. Vamos unir parcerias, Vamos eu unir acho que fazer um ambiente bem parcerias. legal para as Com mulheres. certeza. Deixem os filhos em casa, vamos lá. É para se cuidar, aprender a se maquiar, fazer maquiagem no dia a dia. Né? Olhar por dentro. Eita, que Deus está sendo maravilhoso comigo, hein, gente? Maravilhoso. Depois que eu fiz aquele método Jesus. Isso mesmo, a gente vai fazer. Cada dia mais mulheres vindo para o programa, cada dia mais mulheres parceiras, e isso está sendo muito bacana. Com certeza, maravilhoso. Obrigada por você ter passado você. essas horas comigo aqui. Você é maravilhosa, incrível. Obrigada. Muitas coisas virão, muitas parcerias Com virão, certeza. muito propósito. Deus abençoe a gente, várias mulheres aí que precisam de nós, né? É isso aí. A todos que estiveram comigo aqui, muito obrigada. Uma excelente tarde aí. Deus abençoe a todos. Beijo no coração e até amanhã. Né, Amanda? Tchau, tchau. Até amanhã. Beijo, Obrigada, beijo. Obrigada. Tchau, tchau.